Quanta felicidade tê-los novamente aqui em mais um episódio do Eixo Sem Censura, e hoje eu vou conversar com o delegado Pablo. E meu amigo, a conversa aqui ela é sempre muito aprofundada, não existe superficialidade. E eu já vou começar, Pablo, com a pergunta, antes de fazer a sua apresentação. Quando se chama delegado Pablo, o que pesa mais, o delegado ou o Pablo político? Tudo bem, Charles Fernandes, amigos, todos que nos acompanham nesse programa aqui no Eixo Norte, uma felicidade estar aqui fazendo mais esse podcast e contribuindo mais com o conhecimento e com a informação, que é tão importante. Eu costumo dizer, eu já estou há 19 anos como delegado de polícia, que eu perdi o meu primeiro nome. Meu nome é Pablo Oliva, eu passei a ser só o delegado Pablo. Então ele já me precede, onde eu chego, por onde eu ando, tudo que eu faço, as pessoas já costumam sempre se referir comigo delegado. Depois que eu ingressei na política, eu passei a ter mais um prenome, que é o deputado também. Aí eu brinco que eu estou acumulando função, como delegado e como deputado. Mas é uma felicidade poder responder para as pessoas e para todos aqueles que me encontram, se quiser me chamar só de Pablo, será uma felicidade também. Fique à vontade, né, meu irmão? Olha só, vou pegar minha colinha aqui porque tem um currículo interessante. Acadêmico formado em Direito, ingressou na Polícia Federal como delegado em 2007. Sim. Né? Atuou como diretor regional da Associação dos Delegados da Polícia Federal e criou o Simpósio Nacional de Combate à Corrupção. Qual foi o ano da criação desse simpósio, delegado? Foi um pouco antes da Copa do Mundo, a gente já começou a trabalhar esse simpósio, idos de 2012, 2013, fizemos vários trabalhos, né, que culminavam inclusive com as grandes operações que o Brasil teve, como a Lava Jato. Olha só, possui pós-graduação e mestrado na área de Criminologia e Investigação Criminal, atuação na política, elegeu-se como deputado federal em 2018, com mais de 150 mil votos, olha, arrebentou. Durante seu mandato na Câmara de Deputados, presidiu a Comissão do Esporte e integrou comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Defende pautas voltadas à segurança pública, endurecimento das leis penais e combate à corrupção. Concorreu em pleitos subsequentes na política local, que nós estávamos conversando agora há pouco, né, que foi em 2023. Verdade. Delegado, hoje o Estado está perdendo para o crime? O país perde para o crime, talvez o mundo perde para o crime. Nós temos uma estrutura muito organizada de poder na criminalidade que ela não existia. Antigamente nós tínhamos o crime de uma maneira solta, sem uma estrutura bem definida, e hoje ela existe, hierarquia, estrutura, e o que é pior, o embrenhamento, a participação do crime em vários setores do Estado. Recentemente teve umas operações em São Paulo, no Rio, a própria Polícia Federal fez operações onde mostrava postos de gasolina, empresas, restaurantes e várias outras empresas que são oficiais, que existem na nossa vida, no nosso dia a dia, que já eram compradas pelo tráfico de drogas e pela criminalidade de maneira geral, como forma de lavar dinheiro e de reinserir esse dinheiro que a criminalidade tira do que é ilegal para dentro dos caminhos convencionais e normais da economia brasileira. Enquanto você estava no cargo de deputado federal, essas discussões sobre o crime, elas existiam com base... Como que era feito esse trabalho? Porque, veja bem, nós temos aqui no estado do Amazonas, vou pegar o estado do Amazonas como referência, mais de 4 mil quilômetros de fronteira. Como que se discute fronteiras da Amazônia em Brasília, em comissões que muitas das vezes são deputados de outros estados que não conhecem a realidade do estado do Amazonas, por exemplo? Não só não conhece a realidade do Amazonas, por isso que eu digo que a política ela tem tanta importância, tanta relevância no combate de todos os males que atacam a sociedade. Eu sempre digo que a política está à frente de todas as soluções e por trás de todos os problemas. Quando a gente elege políticos que não entendem de segurança pública, quando a gente elege pessoas que não conhecem a Amazônia e a gente coloca elas lá para nos representar, elas vão fazer um trabalho ruim. Por isso que sempre a escolha de quem você quer depositar o seu voto, ela é muito importante para que você escolha pessoas que estejam capacitadas e conheçam a realidade que a gente vive. Eu tenho a felicidade de conhecer os 62 municípios da Amazônia, eu fui em todos. Muita coisa. Já. É porque antes de eu me eleger, eu já tinha conhecido vários e a partir do momento que eu me propus a ser candidato, eu disse, é impossível alguém querer representar o estado do Amazonas e não o conhecer.
Então é preciso ir para todos os lugares, e eu fui para todos os municípios. Eu conheço todos, já fui a alguns várias vezes, né? Muitas vezes. E o que é mais importante nisso? É essa compreensão do quanto é o desafio de fazer a Amazônia um lugar seguro e próspero, né? Então fazer a Amazônia segura é muito difícil. São, como você falou, mais de 4.000 quilômetros de fronteira, a maioria deles em mata, que a gente não tem a participação do Estado brasileiro. Muitos anos de descaso e de falta de preocupação e investimento. No seu ponto de vista político, existe plano de Estado, projeto de Estado? Recurso, é muito difícil falar que possa ter uma certa falta, porque o Brasil ele já passou por diversas ondas de corrupções e agora nós estamos em mais uma, né, que é do Banco Master, bilhões e bilhões e bilhões, talvez seja a maior até então, e o país ele não quebra. O que falta? Você que viveu a política em Brasília, para ter esse olhar com uma lupa. Se você falar do que falta em relação ao Amazonas, falta colocar o cidadão amazonense com o mesmo nível e mesmo tratamento que ele deve ter o resto do brasileiro. O amazonense não é um cidadão de segunda categoria. Quando eu vejo uma ministra como a Marina Silva dizer que nós queremos a BR-319 para passear, é porque ela não conhece a realidade de quem vive aqui. Ela quer, e muito desse governo de esquerda, quer que a gente fique engessado no lugar, como se fosse um bicho empalhado na parede, ou como se a gente ficasse dentro de um quadro. Eu participei uma vez de uma audiência pública, onde ela começou com uma imagem muito bonita da Amazônia, com um cidadão pescando em uma casinha de um ribeirinho, e ele fazendo o tratamento de um peixe, e todo mundo olhou e falou, olha que coisa bonita. Eu falei, é muito bonito, mas você não vive lá. Você não sabe que aquele rapaz tem dificuldade de ter água potável, que a energia elétrica não chega na casa dele, que ele está pescando aquele peixe, que o menino, para chegar dele, demora 6 horas para ele chegar no colégio, que ele acorda 4 da manhã para chegar 10 horas da manhã no colégio. Então isso é muito bonito para quem vive aqui no Sul e Sudeste, colocar numa moldura e no quadro. Para quem vive lá é difícil. É muito fácil apreciar uma fotografia, mas não conhece o vídeo por trás daquela história. Exatamente. Então, e você compartilhando essa tua visão, eu me recordei de algo muito... que eu vivo isso. A gente tem um caseiro lá numa área, numa área que nós temos que é um pouco isolada, e tem período, por exemplo, esse período não tem peixe. Então, às vezes a gente... Se nós não tivermos levar o suporte de comida, alimentação, cesta básica... Ele vai passar dificuldade. Aí eu vou pegar ele como um exemplo. Imagina a quantidade de famílias que passam por essas dificuldades, mas não recebem o suporte. O Bolsa Família que os caras recebem nessas regiões, meu amigo, metade dela fica, dependendo da área, no combustível para poder ir na cidade fazer o saque. Eu já falo sobre isso. Isso é uma realidade que eu não conhecia, eu fiquei sabendo agora recentemente. Então, assim, o estado do Amazonas é um estado muito rico, mas precisa desse olhar, um olhar mais humano, um olhar mais humanizado para aqueles que fazem a Amazônia, né? Sim. Se você tira uma pessoa dessa área ribeirinha, um cidadão, você deixa uma área descoberta, deixa uma área desprotegida para que possa ser desmatada, para que o crime possa tomar posse daquela região. Sim. Então, é um conjunto de fatores que, de fato, colocar uma lupa. E muito me surpreende os comportamentos da Marina Silva, que ela é nortista, ela é do Acre, ela é minha conterrânea. Exatamente. Mas o mais impressionante é que ela vem como política pelo estado de São Paulo, porque o Acre não quer saber dessa mulher. Já não elege mais ela, não. É porque o nortista já percebeu que ela quer colocar o cidadão daqui da região amazônica como se fosse alguma coisa para ser colocado dentro de uma vitrine ou de um lugar para ser admirado e contemplado. Nós não somos objetos para ser contemplados, somos cidadãos que merecemos ter o mesmo direito que todos os cidadãos brasileiros. Eu quero aqui, antes de entrar nas discussões de outras ideias, Pablo, gostaria que você pudesse fazer um resumo da sua vida antes de entrar na política, antes de ser o delegado Pablo, que as pessoas conhecem. Nós temos uma nova geração de eleitores, uma turma que está votando pela primeira vez, uma turma muito inteligente, por sinal. Tá? Uma turma que raciocina, que sabe o que é e o que não é. Eu gostaria que você pudesse discorrer um pouco sobre a sua vida. CPF, Pablo.
Vamos lá, é complicado falar de si mesmo, mas a gente vai tentar fazer uma espécie de currículo resumido. Exatamente. Falando da minha pessoa, eu sou amazonense, nascido em Manaus, filho da Cachoeirinha, me criei nesse bairro e num beco da Cachoeirinha, e lá eu tive contato com tudo que você pode imaginar de bom e de ruim. Eu sou fruto de um resgate de um projeto social. Caramba! Porque vários coleguinhas meus, já naquela época, perderam a vida para criminalidade, para o tráfico, para uma série de coisas que já existia naquele tempo, não tão grande quanto hoje, mas já existia. E um projeto social de luta me ergueu, tanto que eu sou faixa preta de luta livre e jiu-jitsu, que são modalidades esportivas que eu gosto de praticar. A partir desse projeto social, eu consegui entender que o ensino, que o conhecimento, não que eu não tivesse esse exemplo dos meus pais em casa, mas é que é muito complicado quando você é colocado dentro de ambientes difíceis, como muita gente que tá vendo essa entrevista hoje vai entender do que eu estou falando. Então, a partir disso eu estudei em escolas, fiz faculdade pública, estudei na Universidade Federal do Amazonas, me formei em Direito, e depois disso passei por desafio de advogar primeiro, e depois de enfrentar concursos públicos, né? Eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que fazer o máximo possível de provas e concursos que eu pudesse para entender qual era a minha verdadeira vocação, até chegar na Polícia Federal. Então, antes de chegar lá na Polícia Federal, e depois dela, né, eu passei em 11 concursos públicos para conseguir estar no momento onde eu estou hoje. Eu acho que a eleição, eu não estou contando com a eleição, mas o processo eleitoral também é um concurso público, porque ele é uma forma de aprovação social. As pessoas, elas escolhem, e esse momento que elas escolhem significa que elas estão colocando alguém que elas acham que as devem representar da melhor forma. Muito bom. Delegado, nesse período, né, você veio aparentemente de uma zona econômica enquanto criança de baixa renda. Na verdade, eu estava na classe média ali, mas a gente convivia com a baixa renda. Não havia... Quem tem mais ou menos a idade que eu tenho sabe que a gente era criado na rua, como todos os meninos. Então a nossa proximidade, quem era de alta, média ou baixa renda, era a mesma. Todos nós éramos criados na mesma rua, no mesmo bairro, e a influência de uns com os outros era muito grande. A educação foi fundamental. Ponto raiz, assim, para você chegar onde você está hoje. Foi o ponto de inflexão, ponto raiz para a gente chegar. Meu pai sempre me ensinou, minha mãe também, que no nada se vence sem estudo. Então, a partir daí e com outras linhas, né, de conhecimento, como eu disse, a luta, projetos sociais, outras coisas que me fizeram levar a entender que é estudando que a gente pode vencer. Em que momento que você percebeu, enquanto delegado, alguém foi lá e soprou, Pablo, vai para deputado federal, acho que tu consegue. Em que momento que veio essa viradinha aí que você falou, cara, eu acho que eu tenho uma pegada política aqui, eu acho que dá para explorar isso aqui? A minha escolha para entrar na política, ela partiu da decepção que eu tinha quando trabalhava como delegado de Polícia Federal. O trabalho da Polícia Federal, ele é importantíssimo, mas a impressão que eu tinha é que eu sempre chegava atrasado. A gente, quando trabalha na Polícia Federal, nós já chegamos para coibir o crime que já aconteceu, para investigar aquele criminoso que já retirou o dinheiro do patrimônio público, para prender aquele assaltante que já levou o dinheiro do cidadão de bem. Então eu percebi que eu precisava chegar antes, que chegando na polícia eu sempre chegava depois. E com a política a gente chega antes, porque a política é que pode solucionar esse tipo de problema. Se a gente tem hoje, pessoal, criminalidade grande no Brasil, se a gente está vivendo uma situação onde o nosso dinheiro não vale mais nada, tudo isso tem a ver com política. Então a minha luta quando eu entrei na política foi para tentar melhorar as coisas das pessoas, a vida das pessoas, antes. O trabalho do delegado de polícia é muito importante, para que ele possa reprimir esses crimes que acontecem. Mas é mais importante tentar lutar para que essa realidade não exista. Muito bom. Você entrou na política naquele período que estava a avalanche da direita surgindo no Brasil. Naquele período, hoje, quem é teu grupo político hoje? Para a gente falar do passado, vamos entender o teu grupo político hoje. Hoje sempre eu sou direitista. Sempre fui da direita, a minha veia, o sangue pulsa é direitista. Eu acho que todo mundo que acredita em Deus, que gosta do seu país, que defende valores como a família, que acredita no Estado livre e com menos impostos, ele é direitista. Se ele acredita em tudo isso e acha que ele é de direita, é porque ele não sabe ainda. Mas na prática ele é de direita sim, porque a direita prega tudo isso, que é o contrário da esquerda, que prega o quê? Que você pague mais impostos. Nós temos um governo do PT agora que aumentou 37 vezes impostos no Brasil.
Não dá para aguentar mais. E tem gente que acha isso bom. Qual a ideia deles colocarem mais imposto nas nossas costas? Eles aumentaram a intervenção do Estado. O Estado tomando mais dinheiro de quem produz para ver se distribui esse dinheiro melhor. Não é assim que a gente acredita. O direitista acredita que o emprego, que a ocupação, é o melhor programa social que existe. A liberdade econômica, você escolher o que você quer fazer e não o Estado dizer aquilo que você tem que fazer, é a melhor maneira de viver. Hoje a gente vive um Estado onde ele quer dizer tudo que você tem que fazer. Ó, nós estamos aqui com as redes sociais hoje. O grande programa de governo do PT da atualidade é o quê? Interferir na nossa vida na rede social. Querer dizer aquilo que a gente deve falar, fazer ou dizer, cercear a nossa liberdade. Então, se você acredita em liberdade, se você acredita num país forte, porque as pessoas são fortes, você é de direita como eu. Depois do surgimento desse fortalecimento da direita em 2018, eu percebi alguns rompimentos dentro da própria direita. E alguns, inclusive você fala, aqui é direita raiz. O que significa dizer? É porque tem muita gente que se converte para a direita, entendeu? Tem muita gente que é direita de ocasião. Eu tive um embate com um ex-amigo, Marcelo Ramos, que se elegeu por um partido de centro. Nesse partido de centro que ele teve protagonismo, e ele virou um direitista naquele período, porque ele queria se eleger por um partido que tinha protagonismo, tanto que ele foi do PL, antes PR, e foi aí que ele se elegeu e conseguiu protagonismo dentro do Congresso Nacional. Depois ele deixou de ser direita e voltou a ser esquerda, que é o que ele sempre foi. Se filiou ao PT de novo. Então tem muita gente que tenta entrar nessa onda da direita aí, de uma certa maneira entrar num partido que seja de direita, ou então se dizer, olha, eu sou de direita, Bolsonaro, estou contigo. Mas vai dar uma olhada na história desse cidadão. Ver se ele não era de esquerda, se ele não está na direita só por ocasião, se ele não entrou num partido de direita só para tentar buscar uma votação de outros companheiros, outras pessoas, outros amigos de direita que estão lá, outros colegas de chapa que vão conseguir votos e ajudar ele. Então, na prática, tem muita gente que não é de direita e se diz de direita. Ou então, pior ainda, Charles, fala que é de direita, mas não prega a lógica que a direita defende. Porque se você ser direitista, você tem que ser cristão, por exemplo. Então tem muita gente aí, tem muito falso profeta aí se dizendo de direita, mas na verdade não é isso que a gente acredita. São pessoas que não têm essa mesma linha de pensamento e não seguem o raciocínio que a direita prega e os hábitos que a gente gosta de fazer. A direita do Amazonas está fortalecida, está enfraquecida, está rachada. Qual é a fotografia da direita do Amazonas hoje, no seu ponto de vista? A direita ela está forte, ela é unificada, ela segue o mesmo caminho. A maior parte, porque nem sempre, nem tudo é unanimidade, mas a maior parte dos direitistas, eles estão apoiando as mesmas candidaturas. Esse ano eu sou candidato a deputado federal, junto com outros colegas que estão candidatos a deputado federal. Nós temos uma candidatura da primeira mulher para ser governadora do estado do Amazonas, que é a professora Maria do Carmo. Nós temos candidatura a Senado própria, que é o capitão Alberto Neto, que é deputado federal. Todos nós estamos apoiando o mesmo grupo. E não é só os políticos que são direita, conservadora e que acreditam nesses valores. A sociedade brasileira, em sua maioria, é assim. Nós aqui no Amazonas, em maioria, somos de direita. E é aquilo que eu falei, se você acredita em Deus, se você acredita na sua pátria, se você acredita na liberdade econômica, se você tem todos esses valores como principais, você é de direita também e ninguém lhe avisou ainda. Tom, olha só, para os eleitores mais jovens, o Pablo ele esteve como deputado federal de 2019 a 2023 e na reeleição. O que você, no seu ponto de vista, por que você não conseguiu a reeleição em 2023? Eu já comentei com algumas pessoas que cada eleição é uma eleição diferente. E em 2023 nós tivemos outros fenômenos eleitorais que eles acabaram retirando votos de todo mundo que se elegeu, porque a maior parte dos meus eleitores está em Manaus. Na verdade, do eleitorado do Amazonas, de uma ideia geral. Então, naquela eleição, nós todos que tínhamos votos em Manaus, acabamos perdendo votos para novidades eleitorais que surgiram naquele momento. Isso é sempre um retrato de um cenário que a gente tem. Então, aquela eleição, ela refletia um retrato, assim como essa eleição agora vai refletir outro retrato. E nessa eleição, especificamente falando, eu acredito que o retrato da direita ele está mais fortalecido. Porque nós passamos 4 anos de dificuldade. 4 anos com o PT
e com a esquerda arrebentando com o Brasil, destruindo nosso poder de compra, deixando as famílias empobrecidas. Eu acho que eu vi uma fala do atual presidente que disse que ia tirar as pessoas da pobreza, ele tirou para colocá-las na miséria. Então a gente saiu da pobreza para ir para a miséria. Hoje está se querendo que o país seja todo igual, mas é todo mundo igual na nota de baixo. É todo mundo igual distribuindo miséria e não riqueza. Então o Brasil pode mudar se a gente colocar a direita de volta no lugar onde ele nunca deveria ter saído, que é na condução do nosso país pelos melhores caminhos. E assim, Pablo, complementando, o Brasil precisa ter políticas de equidade, não de igualdade. Porque senão a corrida ela já começa já desfavorecendo algumas pessoas. O Pablo hoje, acredito que 4 anos depois, mais ou menos 3, mais maduro, sim, mais casca grossa. Vai, ó. O que o Pablo não fez lá, que tu fala, cara, eu acho que agora é o momento de fazer isso, naquele momento, porque querendo ou não, amigo, foi o primeiro mandato. Eu acho que tem muito uma curva de aprendizado, assim como tudo na vida, né? Quando você entrou enquanto delegado é diferente do Pablo depois de 15 anos na carreira. Sim, muita coisa muda, a gente vai aprendendo e todo o tempo isso é renovado, né? Eu estava vendo aqui uma ligação porque meu pai tinha me ligado mais cedo, mas o negócio continua. Então, assim, o que o Pablo deixou de fazer naquele período que ele pretende fazer agora enquanto deputado federal? Eu acho que não. Vai matar a bola no peito e falar, a responsabilidade aqui é comigo e vai ser diferente. 2 coisas eu acho que foram fundamentais para a gente estar vivendo esse estado que a gente vive hoje, e não que se eu pudesse voltar no tempo eu faria, porque acho que foi uma falha da maioria das pessoas, né? Não exatamente uma falha, mas assim, uma desatenção. Ninguém percebeu o monstro que se criou no lugar chamado judiciário. Hoje se a gente vive uma criminalidade muito grande no Brasil, tenho certeza que ela é reduzida numa única palavra, chama-se impunidade. Sabe por que você é assaltado várias vezes? Por que você sofre um golpe na internet e daqui mais 3 meses você sofre de novo esse mesmo golpe? Você sabe por que você anda no transporte coletivo preocupado se você vai ser furtado ou não? Porque o bandido que está do outro lado da cerca procurando tirar o seu patrimônio, ele tem certeza de que se ele for preso, se ele for pego, nada vai acontecer. Eu, trabalhando agora, depois que eu voltei na polícia, eu tive a infelicidade, ou felicidade, chame como quiser, de prender um cidadão que eu descobri que ele já tinha sido preso 10 vezes. Mas quando eu falei isso para o magistrado, eu falei, Excelência, eu estou aqui nessa audiência de custódia de novo, e eu quero informar que esse cidadão ele não foi preso 10 vezes, ele foi solto 10 vezes. Ele não fugiu da cadeia 10 vezes. Ele não pulou o muro da penitenciária e escapou. A justiça colocou ele na rua de volta. Se o senhor fizer isso de novo, a gente não vai ter o que fazer mais. E foi a única forma que eu tive de convencer o juiz de, numa audiência de custódia, não colocar o bandido na rua. Os bandidos estão com direito de mais e a população com direito de menos. Essa construção que existe hoje de facilitar a vida do bandido, ela só prejudica a sociedade e o cidadão de bem. Então é uma das primeiras coisas que eu teria batalhado. É para que essas leis que favorecem, apesar de a gente ter feito essa batalha, só que a gente fez a batalha para modificar as leis. A gente esqueceu que o judiciário é quem interpreta as leis e acaba depois transformando tudo que o Congresso faz em letra morta a partir da opinião que o judiciário tem. Trabalhar pontos da Constituição são sempre pontos de atenção e que gera muito estresse, né? Sim. Como que isso é possível fazer? Porque eu vejo que nós temos trabalhos que são muito a longo prazo. Por exemplo, esse que você está mencionando, é um trabalho a longo prazo. Mas aí o Pablo tem apenas 4 anos para defender essas causas lá dentro. E possivelmente não é possível fazer isso em 4 anos. Ou eu estou equivocado? Não, é possível. Só que é preciso esse choque de ordem. Algumas pessoas elas não sabem exatamente como é que El Salvador, que é presidido pelo presidente Bukele, ela conseguiu chegar a 365 dias sem um crime grave, sem um crime violento. Um país inteiro com 1 ano sem um homicídio, por exemplo. Como que isso é possível? Parece utopia, não é? Parece loucura, utopia. E ele conseguiu fazer isso já no seu primeiro mandato. Então é possível em 4 anos, não é possível?
Mas sabe qual foi o primeiro ataque dele? Em cima dos direitos que esses bandidos tinham, na lógica de que a gente não pode dar muita facilidade para criminoso e que o judiciário tinha que ser revisto. Afastou vários juízes da Suprema Corte enquanto ele assumiu. Você sabia disso? Caramba. Logo que ele assumiu, ele, através do Congresso, afastou os juízes da Suprema Corte, reviu o sistema de justiça para poder criar penitenciárias e colocar as facções criminosas atrás das grades. O povo dorme em El Salvador hoje com a janela aberta, com o carro destrancado, porque a criminalidade está onde deveria estar, que é atrás das grades. Hoje quem está atrás das grades somos nós, escondido lá dentro das grades, preocupado do bandido invadir a nossa casa ou não. A gente sai de casa hoje com terror. É por isso que a gente vinha conversando antes desse programa começar, que a principal preocupação do brasileiro hoje é a segurança pública. Por que a segurança pública é a principal preocupação do brasileiro? Porque nós vivemos em estado de terror constante. A gente sai de casa sem saber se vai ser assaltado, se vai tomar um golpe no celular, se vai conseguir pegar o seu filho no colégio sem nenhum problema, sem ter sido vítima de algum bandido. Isso gera um terror constante. A gente anda preocupado, sobressaltado. Isso só vai acabar no dia que se enfrentar a criminalidade lá no seu coração. E isso só vai fazer acontecer a partir da mudança na política. Dentro do STF, o que você acha que... Qual que é a primeira porrada que tem que ser dada ali dentro para a coisa começar a ter um... Porque quando você fala em lá na causa e quando a gente fala do judiciário, a gente remete automaticamente ao STF. Começa a partir dele. Exatamente. É uma porrada interessante. Qual estratégia, né, para destituir alguma coisa nesse sentido? Eu acho que assim, o filme que fizeram da Lava Jato, feito pela Polícia Federal, ele tinha o seguinte título: Lava Jato, Polícia Federal, a lei é para todos. Os ministros da Suprema Corte, eles acham que estão acima do bem e do mal. Nós tivemos um caso aqui do Banco Master, foi aberta uma CPMI no Congresso Nacional, que iria indiciar 3 ministros da Suprema Corte, que estavam diretamente ligados, tanto no Banco Master como na CPMI, que falava sobre organizações criminosas no Brasil. Os ministros iam ser indiciados. Houve um movimento político lá para que eles saíssem. Só que só essa situação que foi revelada, que saiu da luz, da escuridão para a luz, mostra o quanto esses ministros estão comprometidos hoje. O ministro da Suprema Corte, que eu não vou falar o nome dele para minha rede social não sair do ar, teve a esposa investigada com um contrato de 129 milhões de reais com um criminoso, que no dia que foi preso mandou uma mensagem de WhatsApp para ele: ei, faz alguma coisa para me ajudar. Alguém acha isso normal? Não é normal. O que aconteceu com esse ministro? Se fosse com você, Charles, ou comigo, essa hora a gente não estava aqui conversando. Essa hora a gente já estava respondendo um processo criminal, no mínimo, por ter tido uma participação direta com um criminoso que quebrou o sistema bancário do Brasil. Mas não, com os ministros da Suprema Corte não acontece nada. Com eles não acontece nada. É por isso que precisa ser revisto. A lei tem que ser aplicada para eles também. O ministro André Mendonça deu uma entrevista recentemente que ele falou: eu sou a favor de acabar com o sigilo bancário de ministro. Ué, a minha vida enquanto deputado federal, sabe o que ela é? Pública. Meus dados estão todos publicados. Se você entrar lá no portal da transparência, se você entrar lá no site da Câmara dos Deputados, você vai ver toda a relação de gastos minha. Quem eu contratei, aonde foi colocado o recurso, está lá tudo público. O dos ministros da Suprema Corte não sabe nem o que ele vai fazer amanhã, porque ele não divulga nem a agenda. Tu imagina onde ele gasta o dinheiro dele. Ninguém sabe. Teve o caso dos fiscais da Receita Federal que deram vazão aos dados no período de pesquisa lá do Banco Master e que a coisa inverteu, né? Os caras colocaram os dados para a disposição da polícia para elas investigarem e os caras passaram a ser investigados e foram afastados do cargo, para você ver a movimentação, né? A demonstração de como eles se sentem acima do bem e do mal. A Receita Federal fez uma investigação que chegava dos ministros da Suprema Corte, mostrou que havia indício de irregularidade dos ministros. Ao invés de fazer alguma coisa com quem se mostrou disso irregularidade, se prendeu o fiscal. Caraca, que tempo a gente está vivendo. Nós estamos vivendo tempos estranhos, né? Porque significa que quem mostra o erro é preso por ter mostrado o erro.
Não, isso é um absurdo. Não dá para compactuar com isso. E uma das coisas mais absurdas que eu vejo também, Pablo, é na censura, né? Por exemplo, você não sente na liberdade de falar o nome porque tem receio de ter a rede derrubada. É capaz do nosso programa sair do ar, se a gente falar. Inúmeros políticos, né? Você não pode mais ter a expressão. E aí tem a questão, eles querem restringir ainda mais isso na internet. Sim, com certeza. Mas assim, eu tenho uma felicidade de dizer que a direita do Brasil e o cidadão brasileiro de bem, ele vai fazer nessas eleições de 2026 uma revolução silenciosa. Afinal de contas, você está descontente com o nosso país? Você acredita que as coisas precisam mudar? Dê o troco no lugar onde tem que ser dado, que é lá na urna. Vá lá na urna, digite os números do candidato que você acredita que vai fazer o certo. Porque aí você faz a revolução verdadeira. O nosso voto ele tem muito valor, a gente tem muito peso. E o brasileiro tem que levar as eleições e as escolhas com seriedade para que ele tenha um país melhor. A gente estava conversando aqui, brincando, e é até uma brincadeira, mas é uma constatação um pouco complicada. Nós vamos votar nessa eleição 6 vezes. E faltam menos de 60 dias para o pleito. Se você tivesse uma viagem amanhã para os Estados Unidos e ela fosse só daqui a 60 dias, eu tenho certeza que você já estava com seu passaporte ok, com a sua passagem comprada, já tinha programado o seu roteiro na viagem, já tinha visto tudo que você vai fazer, porque é daqui a 60 dias a viagem. Pois é, as eleições são daqui a menos 60 dias. Você já escolheu os seus candidatos? Você tem que levar a política tão a sério como qualquer outra coisa na sua vida. Senão não vai dar certo. E a viagem ia ser curtinha, tá? A política não, são 4 anos, amigo. É preciso levar isso a sério. Pablo, eu vejo muito essa falta de consciência dos eleitores, né? Muitas das vezes. No teu ponto de vista, o que precisa para despertar? Se tá tudo, com todo respeito, se tá tudo muito ruim, tá uma merda, imposto, segurança, educação, se tá tudo muito ruim, a hora de dar o troco é nas urnas. É nas urnas. Como despertar a consciência das pessoas para isso? Tu acha que o eleitor de direita, ele já acordou mais? Tu acha que era o cara que antes era inerte, ou então era o cara que era da esquerda e começou a fazer um movimento diferente? É que há uma descrença no processo. As pessoas estão decepcionadas com a política e elas já não acreditam mais que isso é uma ferramenta de mudança. Elas já imaginam que a política é ruim, que todo político é igual, que tudo vai ficar, que nada vai dar certo. Mas a gente não pode pensar assim, porque toda vez que a gente pensa em deixar para lá o processo, eu não vou votar, tanto faz em quem eu escolho, a gente acaba depois sendo governado por essas pessoas. Elas que vão governar a nossa vida. Eu moro num condomínio, só para fazer assim um paralelo pequeno do que é a política. Teve uma convenção do condomínio semana passada. Como eu estava trabalhando e resolvendo outras coisas, eu não consegui participar. Lá no condomínio resolveram criar uma nova taxa. Sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou ter que pagar a taxa. O fato de eu ter faltado na reunião não vai me isentar de responder para uma nova regra que foi criada. Então, toda vez que a gente falta na democracia, aquilo volta nas nossas costas de novo. Então, se nos últimos 4 anos a gente escolheu um governo de esquerda, por exemplo, a gente, que eu quero dizer a maioria, escolheu um governo de esquerda, hoje nós estamos pagando por isso, com a maior carga de impostos do mundo, com o combustível mais caro de todas as Américas, com a gente com a moeda com menor poder de compra. Você que está me assistindo sabe que R$100 não vale mais nada. Então não adianta estar ganhando 2, 3, 4 mil reais quando o poder do dinheiro acabou. Isso tudo é resultado da política. Nós precisamos fazer uma revolução na política, que é escolher candidatos sérios e pessoas de preferência da direita que possam combater e reconstruir o Brasil que foi destruído nos últimos 4 anos. Pablo, você reconhece que fora da direita tem bons políticos? É até possível, mas eu conheço poucos. Muito poucos. E convido esses poucos que estão perdidos lá para vir para cá. Porque é raro. É raro. Mas existem boas pessoas ainda em todos os lados. Até porque, eu falei isso numa entrevista recentemente, e algumas pessoas não entenderam bem. Mas o problema ele não tem lado, tá? O problema não tem lado da esquerda nem do lado da direita. O problema só tem um lado da pessoa que tem menos condições. A gente estava falando sobre isso aqui, que
muitos dos políticos, das pessoas de poder, não se preocupam com a segurança pública. Elas contratam o segurança privado delas, elas moram num condomínio de luxo fechado, que tem câmera, que tem um vigilante armado. Parece que está tudo bem. O governador do estado anda com a polícia escoltando ele, está tudo tranquilo. O problema é para você, que mora num bairro convencional, que mora numa comunidade, que lá quem comanda é o tráfico. Lá a polícia tem dificuldade de entrar. Lá você vive debaixo das regras de uma facção criminosa. Como é que você acha que isso acabou acontecendo? Acabou acontecendo por conta da política estar hoje do lado do bandido. Não é de graça que o atual presidente entra numa favela dando tchauzinho em cima de um carro. Vocês acham que eu, como delegado de polícia, ia conseguir fazer isso? Não consigo, não. Logo, ele deve ter alguma relação, no mínimo uma permissão desses criminosos para poder estar passeando dando tchauzinho, que não é normal. É muito difícil. E quem vive nessas regiões, hoje, grande parte dos brasileiros estão vivendo sob o domínio de facções criminosas. Isso não pode continuar, senão o Estado brasileiro vai quebrar. Dentro da política, você acha que... dentro da política, eu vou falar um pouco do estado do Amazonas e a gente pode amplificar isso para a política nacional. Qual o peso do crime organizado hoje dentro da política? Você acha que tem governadores? Você acha que tem deputados federais, estaduais, que estão ali defendendo um lado que não é o cidadão? Tem. Infelizmente, foi comprovado. Agora, recentemente, no Rio de Janeiro, por exemplo, foi preso um deputado estadual lá que era financiado do tráfico. Na verdade, ele não era financiado do tráfico, ele era o próprio traficante já. Então, a gente já está num ponto onde as facções criminosas elas estão financiando campanhas e também colocando seus próprios integrantes para ocupar posições de poder. E não é só na política, não. Em alguns estados do Brasil, eles estão pagando garotos na faculdade para estudar para o concurso, para virar depois advogado, promotor, magistrado do tráfico. Chegamos nesse ponto. Loucura. Chegamos nesse ponto de uma interferência tão grande de um poder paralelo dentro das autoridades de governo. Complicado. É absurdo. É absurdo. Mas é a realidade. E como reverter isso, cara? E a pergunta é, isso é reversível? É reversível. Eu já falei, eu usei o exemplo aqui de El Salvador. Tudo bem que El Salvador é um país menor e que a realidade de lá, ela pode ser até assim, simplificada por conta das condições que o país tem. Só que lá a facção criminosa era muito mais violenta. Uhum. Lá eram cartéis pesados, ligados a cartéis do México, a cartéis de outros países, que faziam um combate criminoso sanguinolento. Não que aqui as facções criminosas deem moleza para o cidadão, mas lá era muito mais pesado. Sabe o que ele fez? Diminuiu os direitos dos criminosos, afastou magistrados que ajudavam esses bandidos, aumentou o número de presídios e prendeu mais gente. Sabe o que o Supremo Tribunal Federal quer fazer hoje no Brasil? Uma política de desencarceramento, que não é bonito. Sabe o que significa isso? Tirar bandido da cadeia e colocar bandido na rua. Eles estão achando que vão resolver a criminalidade soltando os bandidos. Eu não entendi. Que mundo que eles estão vivendo? Que mundo da fantasia é esse? Porque na prática, você tem que aumentar as cadeias, endurecer as penas e reduzir as vantagens dos criminosos. Porque senão, com a sensação de impunidade que eles vivem hoje, eles acreditam que pode delinquir e cometer crime todo dia, que está tudo certo, que está tudo bem. E a gente, que é cidadão de bem, vai ficar escondido em casa atrás das grades. Tem um projeto de reintegração também, né? O cara tá lá, mas o cara tá ocupando, né? De Santa Catarina, tem um caso, tem um case desse. Se utiliza-se da mão de obra dos cáceres para fazer plantações, para fazer uma obras públicas. Exatamente. Porque pode entregar dignidade para quem quer. Quem está preso pode resgatar a sua dignidade. Pode estar lá e... Não que eu queira que tenha alguma moleza para o bandido, mas já que ele está lá no Estado, senão ele vai custar caro. O Fernandinho Beiramar está custando quase R$300 mil para o Estado brasileiro por mês. A quantidade de segurança que ele tem que ter, um monte de coisa, para ele estar lá dentro da cadeia comandando o crime aqui fora. Cara, isso não é normal. Ele tinha que estar quebrando pedra no sol, que aí ele podia ajudar a gente. Não, ele está sendo favorecido. A gente está gastando nosso dinheiro, dos nossos impostos, para manter o Fernandinho Beiramar em regalias, em presídio de segurança máxima. Cara, não dá.
Eu sou favorável até coisas mais pesadas, como a pena de morte no Brasil. Porque a pena de morte, para crimes muito pesados, muito violentos, ela ia trazer o que a sociedade quer, que é a verdadeira justiça. Porque um cidadão, olha, eu vou usar um exemplo triste agora. Teve um caso de um cara que delinquiu, estuprou 2 pessoas, foi preso, foi solto numa nova manobra jurídica, estuprou mais outras 2 pessoas, Caramba. foi preso novamente, matou uma jovem e uma senhora, 2 pessoas, depois de violentar as 2, e foi preso pela 3ª vez. Esse criminoso tem recuperação? No mínimo, ele tinha que ter tido castração química, para que ele não pudesse de novo estuprar novas mulheres. Não dá para levar a sério o país desse jeito. Não dá. Senão a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente sai na rua com medo de ser vítima de novo de um criminoso desse tipo. E o Estado é totalmente corresponsável. Totalmente Poderia ter corresponsável. evitado. Facilitando a vida de um bandido. Essa discussão da pena de morte, castração química, foi algo que foi muito discutido no período que surgiu ali à direita em 2018. Sim. Por que isso não foi para frente? Qual é a... Talvez se o Bolsonaro tivesse continuado, os deputados da direita, o maior grupo, uma maior bancada, isso teria avançado? Ou você acha que as coisas ficaram confusas depois? Avançou bastante, mas os partidos de esquerda foram contra. Do jeito que eu vejo agora, hoje, esse programa é gravado, mas hoje a Lei Maria da Penha ela faz 20 anos de existência. 7 de agosto de 2006 ela foi aprovada. E de lá para cá, a quantidade de feminicídios ela só aumenta. Só aumenta. Nesses últimos 4 anos, os feminicídios aumentaram muito. Nesses últimos 4 anos, aumentaram, assim, loucamente a quantidade de medidas protetivas dadas pela Justiça por conta de agressões de ex-companheiros, contra mulheres e contra as idosas e crianças que recebem medidas protetivas contra essas pessoas que estão fazendo mal dentro de casa. E a Lei Maria da Penha veio para combater isso. Acredite você que enquanto eu era parlamentar, e agora, nos últimos 4 anos, nós tentamos endurecer essas penas e os partidos de esquerda votaram contra. Eles todos foram contra, porque eles estão do lado do bandido. Usaram manobras regimentais para atrasar esses projetos para serem aprovados, e muitos deles não conseguiram ser aprovados para a gente colocar esse criminoso mais tempo na cadeia, para a gente endurecer essa pena, porque tinha partido de esquerda defendendo o bandido. Aí nessa hora de gravar o videozinho lá da propaganda de campanha, eles levantam assim, estamos a favor das mulheres, não sei o quê, contra a misoginia. Tá, e vamos votar contra o estuprador também? Vamos votar contra as pessoas que cometem delitos dentro de casa? Para isso eles não votaram contra, não. Eles votaram para que essas pessoas saíssem impunes. Eu vejo alguns discursos da esquerda, Pablo, nesse tema, que fala que a direita ressuscitou esse lado mais machista do homem, que o feminicídio ele começou a ter um pouco mais de incidência depois dessas discussões, que não sei o quê. Aí você percebe, né? Existe projetos para endurecer quem pratica o crime, mas aí eles criam-se da narrativa para justificar de que os crimes acontecem por conta de um movimento que... É um absurdo, tenta desfocar. É igual o Supremo Tribunal Federal baixou uma resolução preocupado com o uso de algemas. Eu não estou preocupado com crime, eu estou preocupado assim? com a algema. Isso é quando a gente joga fumaça em cima de um tema e tenta tirar a atenção daquele tema. Eu não estou preocupado com a algema, não. Estou preocupado que o criminoso fique preso. Então o Supremo baixou uma súmula vinculante para a gente tomar toda uma preocupação se o cara vai ser algemado para frente, para trás, se ele entra na viatura algemado ou sem algema, se ele vai sentar na audiência com ou não algema. Meu irmão, eu estou preocupado ele ficar preso. Como assim, Como cara? assim? Há toda uma preocupação que tira o foco do criminoso. Eu tô rindo do absurdo, com todo respeito. Sim, é verdade. Há toda uma preocupação para tirar o foco do criminoso e colocar o foco numa coisa totalmente paralela, que é o uso da algema. Então, quando você vê partido da esquerda dizendo é porque o machismo voltou. Tem alguém defendendo machismo aqui? Não tem ninguém defendendo machismo. Isso é uma maneira muito comum que a esquerda tem de colocar sempre a culpa numa coisa muito maior. Quando você chega para um esquerdista e conversa com ele, por que a economia está ruim? Ele fala bem assim, é o sistema imperialista, é porque o capitalismo dos Estados Unidos ele está invadindo o Brasil.
O que significa isso? São discursos vazios, são coisas etéreas. Nada com coisa nenhuma, né? Coisas abstratas. O que é o sistema imperialista? Quem é o sistema imperialista? Não existe. Isso é uma maneira de tirar o foco de quem é o verdadeiro culpado e colocar a culpa numa coisa abstrata que ninguém vai conseguir combater. Que aí é muito fácil. Existe sempre um culpado que a gente não consegue identificar. É aquela coisa maior ali. Não é isso, pessoal. Culpados são as pessoas. Elas devem ter que responder. Se nós pegarmos a direita no Brasil hoje, Flávio Bolsonaro é o nome mais forte para tentar aí uma vitória sobre quem está com a máquina na mão, que é o Lula? A eleição no Brasil ainda está polarizada. Nós temos direita e esquerda à frente do cenário principal da eleição presidencial. O candidato da direita é o filho do presidente, Flávio Bolsonaro, senador, testado, preparado, já foi deputado estadual, senador por 8 anos, então ele tem plenas condições de representar bem o Brasil e carrega consigo a bandeira da direita no sentido de que ele traz o legado que o pai dele começou. É uma história que se dá continuidade. Eu acho importante que a gente entregue esse voto de confiança, ele tem o meu voto de confiança, tem o voto de confiança da maioria da população brasileira, eu acredito nisso, que vai querer que o Brasil volte de novo para os trilhos que saiu com esses 4 anos de desgoverno do PT. Quem pensa diferente não está vivendo a realidade que a gente está aqui hoje. E eu acredito sim que o Flávio Bolsonaro agrega todas as características principais para presidir bem o nosso país. Você tinha uma aproximação na época do Bolsonaro, que era no mesmo ano em que vocês atuaram. Você tem alguma aproximação com o Flávio, alguma coisa nesse sentido? Tinha não, ainda tem. O presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro é grande amigo. Na hora que apreenderam o telefone dele, só tinha 2 contatos no Amazonas, que era meu e do capitão Roberto Neto, que ele falava constantemente, que a gente tinha um contato muito grande, constante. E, infelizmente, agora ele virou um preso incomunicável, que é uma coisa absurda. Em nenhuma democracia isso é possível. Mas ninguém consegue falar com o presidente Bolsonaro por conta de um único ministro que age como um ditador, colocando ele numa cadeia onde ele não pode falar com ninguém, não pode mandar uma carta, que é proibido. Eu nunca vi isso. E em relação ao senador Flávio Bolsonaro, que é candidato a presidente da República, eu tenho um contato muito bom com ele. Participei agora da Convenção Nacional, que foi no dia 25 passado de julho. Estive lá em São Paulo para participar da convenção e poder referendar junto com os outros estados brasileiros o nome dele, que foi uma grande felicidade poder participar dessa convenção. E tive a oportunidade também de conversar com ele separadamente, para que a gente pudesse expor as dificuldades e colocar dentro do plano de governo o que o Amazonas precisa para ser um estado melhor e próspero de novo. Existe a unanimidade sobre o nome do Flávio? Ou teve algum ponto de discussão? Porque tinha uma rachadinha sobre o Tarcísio, né? No começo sempre é assim, sempre alguns nomes são colocados à escolha, digamos assim. Nem sempre surge só um nome. Certo. Então surgiram vários nomes inicialmente, depois todos esses nomes que a gente, é como se fosse uma espécie de discussão interna, depois que essa discussão interna chegou no nome de consenso, que era do Flávio, pronto, ficou o nome dele. Tanto que eu estava lá, e a primeira pessoa que estava lá apoiando ele era o próprio Tarcísio. É o governador de São Paulo, foi lá o apoiar, ele recebeu o apoio do presidente da Argentina, recebeu o apoio do presidente de Israel, do primeiro-ministro de Israel, perdão, e recebeu o apoio de várias autoridades pelo país afora, que já acreditam que ele é o candidato viável para a gente tirar a esquerda do poder. Trazendo agora para uma questão mais regional, o Estado. A Maria do Carmo, perguntar isso para você hoje seria colocar você numa casca de banana, o objetivo aqui não é esse, mas ela representa exatamente o que a direita propõe para o estado do Amazonas, a Maria do Carmo, ou teriam outras discussões, por exemplo? Não, eu acho que a Maria do Carmo é o melhor nome. E eu vou ser claro porque eu acredito nisso. Certo. Todos os candidatos com que ela concorre são envolvidos em esquemas de corrupção no passado. Eu não consigo apoiar candidato que é envolvido em corrupção. Eu não sei se você que assiste consegue fazê-lo, mas eu não consigo apoiar candidato que participou de maus caminhos, onde eu trabalhei nessa operação, candidato que está sendo investigado ou o seu corpo está sendo investigado, como é o caso do ex-prefeito de Manaus, candidato que está assumindo agora a candidatura porque entrou no governo, mas que tem a família investigada, contratos suspeitos, corrupção aí à vista e à mostra. Como é que você consegue apoiar esse tipo de gente?
E se você parar para dar uma olhada, a professora Maria do Carmo não tem nada disso na sua história. Pelo contrário, ela começou a história dela trabalhando desde cedo, construiu a sua vida como uma empresária, como alguém que trabalhou muito para chegar lá, e que não tem nenhuma mácula, nenhuma mancha na sua história que a gente possa dizer, não vou apoiar ela por causa disso. E preparo ela tem. Porque se você começa a trabalhar com 15 anos de idade e hoje tem uma instituição de ensino que é uma das maiores do país, eu acredito que ela trabalhou muito para chegar lá. Ela pode levar esse conhecimento que ela tem da iniciativa privada para o poder público, onde tudo se gasta mal, onde todas as coisas são feitas com maior preço. Se você for comprar qualquer coisa, a gente vai comprar esse copo aqui, a gente vai fazer uma pesquisa de preço, vai conseguir comprar ele pelo preço mais barato. O Estado, o poder público, compra pelo mais caro, não é verdade? Porque sempre tem uma coisa por trás, alguém ganhando, um negócio errado. Se ela é empresária, ela sabe fazer com que essa compra e que toda a gestão do Estado seja feita da melhor forma. Então a gente tem que procurar gente de bem e pessoas preparadas para conduzir o nosso Amazonas. Eu acho que o nome da Maria do Carmo é o melhor deles. Quando você trouxe aqui, Pablo, essa questão da corrupção, sejamos aqui claros e objetivos. Sim. Eu conheço o estado do Amazonas, vivo aqui vivendo o Amazonas há 3 anos, e o resto eu conheço por história, por leitura, por acompanhamento de artigos. Eu posso estar enganado, mas talvez o estado do Amazonas esteja na sua pior atuação moral, porque é muita corrupção para todos os lados. Parece que tudo que o estado faz tem um dedo da corrupção, seja na questão social, seja na construção de uma escola, seja na pavimentação. Sim. Você sendo esse cara que está na mesa, está do outro lado da mesa, é o cara que combate isso. Sim. Durante esse histórico que nós temos aqui, você tem 19 anos lá dentro. Obviamente que existem alguns crimes aqui, que se não forem relacionados com a esfera federal, né, vocês não têm ali a jurisprudência, mas qual é a tua percepção desse histórico da evolução da corrupção no estado do Amazonas durante esse período que você combate a corrupção? Olha, a evolução é muito grande. E eu posso falar isso com números de maneira muito clara. Porque se você me perguntaram se o governo do estado passado ele fez um bom governo, e eu falei para a pessoa que fez essa pergunta um dado bastante simples. Nesse período, desses últimos 7 anos e meio de governo, a arrecadação mais do que dobrou. Aí eu perguntei para quem fez essa questão, dobraram o número de delegacias? Dobraram o número de hospitais? Dobraram o número de servidores? Dobraram o número de atenção a pessoas? Não. Só uma coisa dobrou, a corrupção. O dinheiro sumiu. Não é aplicado mais onde deveria. No final da gestão, esse antigo governador inaugurou um único hospital em 7 anos e meio, que ainda era o Hospital do Sangue, que é o Hemorran. Quer dizer, ele não construiu nada de novo. E já estava avançada a construção. Já estava avançada, ele já herdou uma construção antiga. Exatamente. Quer dizer, ele não fez um hospital na capital, não fez no interior, não aumentou o número de delegacias, não aumentou o número de policiais. Pelo contrário, nós temos a quantidade de policiais defasada hoje. Da Polícia Militar, da Polícia Civil, tem menos policiais do que precisa. E eles todos hoje estão com as suas promoções atrasadas, com auxílio fardamento sem pagamento, com tudo atrasado. Aí do outro lado, na saúde, médicos sem receber, profissionais de saúde sem receber, trabalhadores da saúde, desde o maqueiro, da copeira, sem receber. Para onde está indo o dinheiro? Eu te respondo, para a corrupção. Esse tipo de governo a gente tem que afastar. É preciso novos ares, novas pessoas e gente que vai conduzir o estado do Amazonas com seriedade e sem roubalheira, do jeito que está, não dá mais. Olha só, pessoal, nós estamos aqui já nos direcionando para os momentos finais. Se deixar aqui, o Pablo tem muita história boa para contar aí, conhece de causa sobre um dos maiores males da sociedade nos agentes públicos, que é a corrupção. Sim. É a corrupção que mata o cara na fila do hospital, é a corrupção que dá um tiro no peito, é a corrupção que assalta o teu celular, que estupra a tua filha, a corrupção é o grande mal da moralidade humana que vem, infelizmente, daqueles que deveriam ser exemplos, né? Exatamente. A corrupção está por trás de todos os grandes problemas, é verdade. Dentro das grandes civilizações, o cargo público ele sempre foi colocado
para ser exemplo, é um exemplo de cidadão. Infelizmente, isso tem se perdido ao longo da história, e eu acredito que é o que vocês, enquanto direito, têm buscado, né? É verdade. Mostrar que existe uma sociedade também, e a sociedade é uma sociedade do bem, de pessoas que levam a religião, que levam o cristianismo, que levam a família, que levam a Deus, que levam o amor à pátria, né, como base para econômica, tudo como base, com certeza. Muito bom. Pablo, eu quero que você aproveite este momento, em 1 minuto você possa vender o seu jabá, como fala o Cauco. É verdade. Porque assim, o que é importante, e eu reforço isso para você, existe uma nova consciência do eleitor, que é o cara que está votando pela primeira vez. Sim. Eu costumo dividir o eleitor já experiente, que é o cara que está totalmente descrente, é o eleitor que está no meio do caminho, é um cara da minha geração, de 35 anos, que tem um conhecimento, mas não vê pessoas que vivem aquilo que pregam. Eu falo sobre a moralidade, mas eu tenho corrupção envolvida na minha família, nos meus negócios. Então, não casa. E tem um cara que tá uma bagunça na mente dele, que ele não sabe o que é mais, o que é certo e o que é errado, porque tá toda uma mistura no liquidificador, né? Então, meu amigo, sinta-se à vontade para tentar despertar essa consciência, né, através de uma palavra, através de uma fala, para que essas pessoas possam, de fato, fazer um bom uso dessa arma que é o voto. Amigo Charles, eu quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui no seu programa. O Eixo Norte é um programa diferenciado que é jovem, mas já mostrou que tem potencial para levar informação, conhecimento e coisas importantes para nossas vidas. E vamos finalizar falando um pouco sobre o atual cenário. Nós estamos há algumas semanas, não digo nem meses, das eleições, e é nesse momento que eu peço para que você tenha atenção. Esse ano nós vamos escolher novos representantes para cuidar da nossa vida. Essas pessoas é que vão mudar as leis, que vão governar o Estado e o nosso país. E você quer, não é um futuro melhor, um presente melhor. Você quer que as coisas ruins que estão acontecendo, elas tomem um outro caminho, que haja uma mudança verdadeira. Eu vou te pedir para que você tenha atenção nos candidatos e nas pessoas que podem fazer esse país novo, esse Amazonas novo que você quer. Eu, por exemplo, estou candidato a deputado federal. A campanha ainda não começou, ela vai começar em breve, onde a gente vai poder fazer uma série de coisas, inclusive fazer pedido de voto, fazer uma série de coisas, mas eu convido você a ir nas minhas redes sociais, do Delegado Pablo. Lá você vai conhecer um pouco da minha história, vai ver como eu estou atuando há muito tempo no combate à criminalidade, como eu tenho pautas importantes, como a defesa do jovem, do idoso, da mulher, como a gente se preocupa com as questões que envolvem a saúde, a segurança pública, que se preocupa também com o seu bem-estar do seu dia a dia. E esse tipo de pessoa que eu me incluo são aquelas que podem, no futuro, te representar bem, que podem fazer um trabalho para que a gente tenha um país diferente e um estado do Amazonas melhor. Tudo está envolvido com a política. Como eu falei antes, ela está à frente de todas as soluções e por trás de todos os problemas. Se a gente quer resolver definitivamente a nossa vida e se a gente espera por dias melhores, a gente precisa, nesse outubro agora, de 2026, responder lá na urna e dar o nosso recado com toda a vontade e com toda a força naqueles valores que você acredita. E se você é de direita, Deus, pátria, família e liberdade, vem com a gente que você está do lado certo. Olha só, pessoal, esse é o Delegado Pablo. Aqui a discussão ela é sempre no campo das ideias. Nós já sentamos aqui com pessoas que defendem a esquerda, nós já sentamos com pessoas que defendem a direita, com pessoas de diversas formas de pensamento, mas o mais importante aqui é poder levar para você pessoas para que você possa fazer a leitura. Este me representa, este aqui eu não quero, aquele outro. Então, utiliza-se desse espaço. Vou conversar com o Pablo aqui, as demandas que chegaram para nós de perguntas, de questionamento, que isso possa ser direcionado e possa ser respondido individualmente. Mas faça o uso deste espaço, que aqui, além de informar, é educar. Educar, Pablo, essa consciência jovem, essa consciência que muitas das vezes está despertando para uma sociedade diferente, que eu acredito que nós estamos vivendo aquele período de
As crianças serão o futuro da sociedade. Eu acho que aquelas crianças que falavam lá atrás, elas estão começando a despertar já. Eu acredito muito nessa renovação social. Então, aproveite. Outubro, ano de eleição, nós estamos agora em 2026, é um momento em que você vai fazer uma análise. A saúde está do jeito que eu gostaria que estivesse? O meu filho está sendo educado da forma como eu gostaria que ele estivesse? Quando meu filho sai de casa, eu tenho segurança? Quando eu abro meu comércio, eu estou em segurança com a certeza de que eu não serei assaltado, de que eu não serei morto por um bandido, por um vagabundo? Então, meu amigo, é você que tem que fazer as análises. O Pablo aqui, além de outros conhecimentos e outras pautas, vem na sua veia muito a proteção, a segurança pública. Então você tem que fazer uma análise. Quem que está defendendo a segurança pública? Quem que está defendendo a saúde? E pegar o lastro de quem já fez, por onde passou, porque a narrativa, a falácia, ela vai existir em qualquer momento da sociedade, mas a consciência do ser humano, esse é individual. Então, busque fazer uma escolha consciente para que nós possamos viver uma sociedade melhor. Essa sociedade que você vê doente não é a sociedade que nós queremos viver. É a sociedade que foi imposta, mas que nós temos coparticipação porque nós votamos errado. Ou muitas das vezes fomos enganados votando em quem nós acreditávamos, mas infelizmente não foi cumprido e nem honrado com aquilo que foi colocado. Então, se tudo estiver muito ruim, faça uma análise para quem está trazendo boas propostas. Renovação. Renovação moral, renovação espiritual, renovação de consciência e, principalmente, renovação da moralidade de tudo aquilo que nós já acreditamos. Nós precisamos apenas renovar. Platão falava que nós já temos tudo que nós precisamos. Nós, muitas das vezes, só temos que desaprender. Então, vamos manter a fé para que nós possamos viver, obviamente, numa sociedade mais justa. Eu agradeço pela tua audiência. Eu quero aqui agradecer e logo, logo nós estaremos de volta, Pablo. O nosso programa é o Eixo Sem Censura, mas nós fomos censurados 3 semanas atrás, porque... É até uma ironia. É até uma ironia. Nós estávamos numa conta com mais de 50 milhões de visualizações mês e algumas postagens não agradaram a algumas pessoas e nossa conta foi derrubada, assim como tem acontecido em alguns outros portais que vocês devem estar acompanhando, né? Existe hoje uma milícia, um grupo criminoso que está atuando na internet e nesse período de política você não pode colocar opiniões. Você não pode, porque se for divergente do que aquelas pessoas vivem, elas recebem aquilo como desrespeito, como afronta. Mas eu quero agradecer quem nos acompanhou até aqui e acompanhe o Eixo Sem Censura, acompanhe o Eixo Norte Notícia e logo mais nós estaremos com novos convidados. Eu agradeço imensamente, Pablo, a sua presença e o seu tempo e da sua equipe. Forte abraço e até uma próxima. Até logo, grande abraço.